Olá, meu nome é Bruno e hoje eu quero falar com vocês sobre o tarô de Marsella, tá? O baralho de Marsella, ele é um dos tarôs mais antigos ao qual a gente tem acesso hoje em dia, né, de forma fácil. Esse é um tarô que ele surgiu primeiramente em Marsella, que é uma cidade portuária no sul da França, por isso o nome do baralho de Marsella. E era uma zona de comércio e de muitos artistas. Então, esse baralho de Marsella ele começou a ser produzido. Foi a primeira vez que o tarô começou a ser produzido de uma maneira mais industrial, vamos dizer assim, em larga escala. Foi com o tarô de Marsella. Então, as imagens do tarô de Marsella, se você for reparar, elas são mais simples, né? E elas têm uma paleta de cores bem restrita, são poucas cores, porque eles usavam uma técnica que era como se fosse um carimbo de madeira para fazer a imagem das cartas, e eram só as cores primárias basicamente que eles tinham para fazer, para baratear o custo da produção. Então vocês podem ver que é um estilo de imagem também que chama, que tem uma característica medieval, né? Esse tarô de Marsella ele começou a ser produzido lá por volta do século XVII, em Marsella, na França, né? Pelos anos lá 1600, e foi distribuído em larga escala. E esse tarô ele é um dos mais antigos que a gente tem acesso, como eu já disse para vocês. Ele é o primeiro que foi feito, desde a sua origem, ele foi pensado na estrutura tradicional do tarô que a gente conhece, ou seja, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, juntando assim 78 arcanos. A gente tem o Visconti Sforza hoje em dia, que é um tarô mais antigo do que o Marsella, e é um tarô que a gente consegue, que a gente tem acesso ainda, né? Mas ele é um tarô que originalmente não tinha as 78 cartas, algumas delas foram acrescentadas posteriormente. E esse aqui, o tarô de Marsella, é o mais antigo que tem essa estrutura clássica que segue até hoje na maioria dos tarôs, dos 78 arcanos, 22 maiores e 56 menores, tá? E ele também tem a característica dos arcanos menores, numerados, serem apenas simbólicos, né? Ter apenas o símbolo dos naipes, como vocês podem ver, de espadas, o naipe de ouros aqui. Só as cartas da corte tinham as personalidades, né? Mas as cartas de naipes, elas tinham apenas os símbolos do naipe mesmo, os naipes numerados. Apesar de ter um simbolismo também ali da energia da carta já ser perceptível no naipe, tá? Porque às vezes você tem plantas surgindo, flores, você tem o florescimento de algumas coisas, você tem flores, plantas murchando, né? Você tem a posição às vezes da lâmina das espadas já relacionada com a energia daquela carta, mas é uma simbologia simples, então às vezes para quem está começando a jogar tarô, a estudar o tarô, pode ser um pouquinho complicado de usar o tarô de Marsella, mas eu acho que uma das coisas mais legais dele é a idade dele, né? Dele ser ali da Idade Média e ter a estrutura original dele desde aquela época do século XVII, final da Idade Média, né? E eu acho que a simbologia, a linguagem simbólica do tarô de Marsella, ela é o que a gente pode ter de mais puro do tarô, com relação a arquétipos, com relação à simbologia, aos signos do tarô, as energias do tarô e aquilo que ele precisa passar de mensagem. O tarô de Marsella talvez seja o mais puro, entre aspas, em questão de linguagem simbólica. Por isso eu gosto muito de usar o tarô de Marsella para jogar, para atender as pessoas com o tarô. Então esse foi um pouquinho sobre o tarô de Marsella. Se você está estudando tarô, se você tem intenção de jogar tarô para você mesmo ou para outras pessoas, o tarô de Marsella ele tem só esse ponto mesmo que para quem está começando,
por conta dos naipes numerados não serem pictóricos, não terem cenas ou personagens, eles podem ser um pouco mais difíceis de se interpretar no início. Mas isso é uma coisa que com o tempo, com a prática, você consegue superar. E é um tarô muito interessante por conta da pureza da simbologia que ele tem. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Obrigado.